Olá, seres humanoides, eu sou Jason Cruz do canal JLab e fizemos um vídeo agora há pouco falando sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica, que terá etapa virtual. Temos uma notícia aqui, novidades, falamos um pouquinho aqui e vamos continuar agora então. Nossa, que é isso? Uma aranha subindo no meu dedo aqui? Enfim. Tá, vamos continuar aqui com o manual de regras da etapa prática que será virtual. Então temos duas situações aí, tá? A apresentação e a simulação. Então vamos ver aqui a questão da apresentação. Ok, então estamos aqui com o PDF aberto, eu ainda não li, abri agora, vamos ler agora, tá bom? E já lembro a vocês mais uma vez que qualquer coisa que eu falar aqui é interpretação minha sobre isso que estamos lendo. Vamos lá. Modalidade prática virtual, né, o manual de regras e instruções da parte de apresentação, a versão 1.0, lançada agora em julho de 2020. Este documento é de propriedade da Olimpíada Brasileira de Robótica e pode ser distribuído e reproduzido livremente sem alteração de seu conteúdo original. Então estamos reproduzindo-o aqui. Os princípios dos competidores e equipes, né, a gente já sabe, mas não custa lembrar, alcançar os seus objetivos sem esperar que o seu professor os alcance por você, ou seja, a gente sabe que eu falo, né? Quem já acompanha aqui o canal há mais tempo, quem está chegando agora, é bom até dar uma olhadinha aqui, tá? Superar os seus limites e os da sua equipe, ajudar seus colegas e adversários a superarem seus limites, ser um bom competidor e amigo de todos ao mesmo tempo, saber que mais importante do que ganhar é conseguir competir e aprender. A parte principal é aprender. Ajudar sempre a construir uma comunidade OBR maior e melhor. Amar sempre o seu robô. Ame os robozinhos, são criaturinhas lindas. A gente constrói com tanto carinho, né? Histórico de revisões. Isso aqui é apenas para lembrar que saiu o manual 1.0 em abril. E este manual é o virtual que estamos vendo agora. 1.0 também baseado naquele que saiu em abril deste ano de 2020, tá? Essa aqui é a versão 2020.2. Aguinha, eu faço robôs. Sumário, objetivo e desafios, robôs, a competição, solução de conflitos e fair play. Ok, vamos tentar dar uma avançada aqui para o vídeo não ficar tão longo e demorado, tá bom? Objetivo do desafio. A missão da OBR, modalidade prática, caracteriza-se por realizar o resgate de vítimas de uma situação de desastre utilizando robôs virtuais em um ambiente simulado. Pausem para ler essa parte azul, ok? O robô virtual deve ser ágil para superar períodos difíceis, redutores de velocidade, transpor caminhos onde a linha não pode ser reconhecida, gaps de linha, desviar de elementos desconhecidos, obstáculos, e subir níveis, rampas, para conseguir salvar a ou as vítima ou vítimas, que são esferas brancas e pretas, transportando-a ou as, eu vou parar de falar o plural, para uma região segura, área de resgate, onde os humanos já poderão assumir os cuidados. Sobre os robôs. Todas as categorias da OBR modalidade prática virtual. A apresentação se baseia em robôs, programações e inovações construídas com o objetivo da participação da OBR modalidade prática edição 2020. Robôs e programações utilizadas de anos anteriores, sem nenhuma modificação de melhoria para 2020, ou soluções prontas de robôs vendidos comercialmente não serão permitidas, tá? Vou pausar aqui para a gente comentar isso um pouquinho, tá bom? O que é que ele está dizendo aqui, ó? Robôs com programação de anos anteriores. Você pode sim utilizar a programação de anos anteriores, mas você precisa ter modificações. Não pode ser exatamente a mesma coisa que você fez no ano anterior usar no ano seguinte. Precisa ter pelo menos um upgradezinho, né? E quando fala aqui sobre soluções prontas de robôs vendidos comercialmente, por exemplo, se eu estivesse vendendo este kit aqui, não é que você não possa utilizá-lo. Você pode, mas você deve fazer as suas modificações. Você deve utilizar isso aqui como uma base para o seu robô, como início. Você vai fazer modificações, vai modificar alguma coisa na estrutura, vai colocar uma garra, vai colocar um sistema para capturar a vítima, vai colocar, sei lá, alguma coisa. Você só não pode comprar e usar daquele jeito, né, que você comprou sem nenhuma modificação, usar um próprio robô já comercializado. Então, isso aí realmente não pode.
Lembrando mais uma vez, minha interpretação. Os alunos precisam pesquisar, projetar e construir seus próprios robôs e programações utilizando kits de robótica, placas de componentes eletrônicos, peças avulsas em geral, microcontroladores, entre outros. Beleza, né? Os mentores, tutores e professores do colégio ou da equipe devem sempre incentivar o desenvolvimento do robô e da programação pelos estudantes e não realizar tarefas para eles apenas com o intuito de ganhar competição. Isso aí entra bastante na questão da ética entre os professores, as equipes e a OBR, tá bom? Tem que ser uma coisa justa, você não pode, por exemplo, o professor de uma equipe, o tutor de uma equipe, interferir a ponto de ele estar competindo com estudantes de outra equipe. Senão não é justo. Ok, sobre as equipes nessa modalidade prática virtual de 2020. As equipes serão compostas por no mínimo 2 estudantes até o máximo de 4 estudantes, mais um professor ou técnico. Todos os estudantes devem pertencer a um e somente um dos níveis, nível 0, nível 1 e nível 2. No 0, para estudantes do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, participam da etapa classificatória, podendo chegar à etapa nacional virtual. Nível 1, para estudantes do 1º ao 8º ano do ensino fundamental, participam da etapa classificatória, podendo chegar à etapa nacional virtual. Nível 2, para estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental e ensino médio ou técnico, participam da etapa classificatória, podendo chegar à etapa nacional virtual. Um estudante pode ser registrado em apenas uma equipe. A equipe deve estar relacionada a somente um nível. Adultos, mentores, técnicos, professores, pais responsáveis, não estão autorizados a construir, programar, reparar ou se envolver na programação dos robôs. Enfim, fazer o trabalho pelos estudantes durante o período de preparo para a competição. Os estudantes deverão ser capazes de estudar, produzir seus vídeos apenas com a mediação de um adulto. A interferência visível de um adulto nas produções poderá acarretar na desclassificação da equipe. A competição na modalidade prática virtual de 2020. A seguir, serão apresentados os detalhes sobre como se definem as categorias, etapa classificatória, as premiações e os campeões nesta importante competição virtual de robôs seguidores de linha que realizam resgate e salvamento de vítimas. Importante, somente uma equipe de cada escola será classificada para a etapa nacional, independentemente de sua classificação. Dessa forma, as escolas podem participar com quantas equipes quiserem da etapa classificatória. Caso se classifiquem, apenas uma equipe poderá representar a escola na etapa nacional, caso mais de uma tenha se classificado. Submissão, modalidade prática virtual de 2020. Cada equipe poderá participar da modalidade simulação e uma das categorias da modalidade apresentação. Todas as participações nas categorias da modalidade apresentação se darão por meio do preenchimento de um formulário, envio do termo de participação e uso de imagem, e o envio de um link com o vídeo produzido pela equipe de acordo com as regras apresentadas na categoria. Os vídeos deverão ter no máximo 5 minutos e incluir imagens, filmagens, áudio, links, o robô, programação, equipe, dependendo da categoria escolhida, e conter obrigatoriamente o nome da equipe e a menção ao evento OBR Modalidade Prática Virtual 2020. Os vídeos produzidos deverão ser enviados para o YouTube com a funcionalidade de incorporação ativada. O link do vídeo deverá ser enviado juntamente com outras informações que acompanham o formulário de envio no sistema Olimpo até às 23h59 do dia 18 de setembro de 2020. Os adultos podem fornecer suporte na logística, mas a criação e a apresentação do conteúdo em vídeo devem ser trabalhos realizados pelos alunos.
Os vídeos serão avaliados levando em consideração o roteiro, argumentação, criatividade, assertividade comunicacional, conteúdo e coerência à categoria de inscrição. Equipes que, sob qualquer alegação, não preencherem o formulário com as informações solicitadas ou enviarem vídeo que não for o do conteúdo de sua inscrição efetivada no Sistema Olimpo, estão passíveis de desclassificação na competição a critério do comitê organizador. Ou seja, isso não garante que será desclassificado logo de cara, mas que é passível de desclassificação, pode ser desclassificado. Informações de como inscrever as equipes estão disponíveis no website da OBR, que é obr.org.br, caso alguém ainda não saiba. Dicas de gravação. Recomendamos seguir algumas dicas para que o vídeo da sua equipe fique com boa qualidade e não prejudique a apresentação do seu projeto. Escolha um ambiente tranquilo, com boa iluminação e pouco ruído externo, né? Pouco ruído externo. Prefira gravar em um fundo neutro. Como uma parede, por exemplo. Neste caso, mantenha um espaço de 1 metro entre a parede e a equipe e evite usar roupas na mesma cor do fundo. Evite gravar com a janela ou ponto de luz ao fundo, pois a imagem pode ficar prejudicada. Utilize uma mesa para apoiar o robô ou o projeto. Assim, é possível ver o robô com mais clareza e os integrantes da equipe terão as mãos livres para poder realizar demonstrações caso seja necessário. Se utilizar o celular, grave sempre na posição horizontal e não na vertical. Horizontal. Categorias. Vou pegar água e volto já. Bom, voltei. Cada vez que eu gravo é quase 1 litro de água ou mais. Categorias. No momento da inscrição, a equipe deverá escolher qual das categorias quer participar e contemplar todos os tópicos descritos para a produção do vídeo. Nós temos aqui algumas categorias já faladas anteriormente, né? Que é a categoria Maker, Inovação, Programação, Trabalho em Equipe, Responsabilidade Social e Divulgação Científica e Modelagem Virtual. Vamos ver um pouquinho aqui sobre cada uma delas. Maker. Esta categoria visa avaliar a equipe que criou um robô com o maior número possível de peças feitas pelos próprios alunos e com o menor número possível de materiais prontos de kits. Exemplos são placas de circuitos confeccionadas ao invés de módulos prontos ou partes mecânicas construídas manualmente ou feitas em impressoras 3D, ao invés de blocos de montagem padrão prontos e disponíveis para compra. A equipe deverá explicar, caso tenha, sobre o projeto mecânico, as placas de circuito confeccionadas e suas funcionalidades. A integração de kits de marcas diferentes, estruturas, chassis, rodas, garras, construídas manualmente, corte a laser ou impressora 3D. Vamos lá. Maker. Se vocês fizerem uma busca aqui nos vídeos do canal, vão ver que eu entrevistei um carinha chamado Daniel, que a equipe dele ganhou o prêmio Maker da etapa estadual aqui no Rio Grande do Norte. E o robô dele foi feito basicamente todo com peças de sucata, pedaços de madeira, catraca de bicicleta, se eu não me engano, e a corrente também. Algumas coisinhas ali, parte do sensor foi feito em impressão 3D e é justamente isso que está falando aqui. Não é que você vá fazer um mega robô com o maior número de peças, não. Interpretação, tá? É o maior número de peças possível feitas por você. A maioria das peças, ou todas, ou praticamente todas, serem feitas por você ou serem coletadas de sucata e serem transformadas num robô, tá bom? É mais ou menos isso. Porque, por exemplo, digamos que essa pecinha aqui é um chassi que foi modelado, impresso, né, numa impressora 3D, esteja disponível à venda em algum site. Você vai lá, compra e utiliza, beleza, não foi você que projetou, tá? Então, para você ter pontos a mais nessa categoria Maker, você precisaria ter modelado o seu chassi, a sua peça, as suas peças no geral, tá? Ou mesmo pegar aí
parte de sucatas e transformar isso no teu robô, como eu falei agora há pouco. Vamos lá, vamos avançando aqui que tem bastante coisa para ler ainda. Inovação. Esta categoria visa avaliar o que a equipe projetou, criou, desenvolveu ou produziu algum processo inovador no robô com o objetivo de ajudar a conquistar mais eficiência na competição. A equipe deve destacar qual campo de sua inovação, se é hardware ou software. Citar em qual dos componentes da arena foi implementado melhoria para a superação, se a inovação ajudou em qual processo do robô, desvio de obstáculos, seguir linha, detecção de vítimas, detecção da entrada da sala de salvamento, etc. No processo de desenvolvimento da inovação, quais os problemas encontrados e como foram superados. Então, na minha interpretação aqui, essa categoria inovação, ela se refere mais a você fazer melhorias, buscar maneiras diferentes de solucionar algum problema, seja para o desvio do obstáculo, seja para passar o gap, para alguma coisa assim, né? Em relação a inovações, como o próprio nome diz. Então, programação. Esta categoria visa avaliar e premiar as equipes que programaram o robô com código claro, compreensível, direto, eficiente, otimizado, elegante, apropriado e documentado. Todos esses pontinhos importam. A equipe deverá abordar o objetivo da sua programação e o resultado esperado e alcançado. A equipe deverá abordar os trechos de suas funcionalidades, a capacidade de autonomia resultada dos feedbacks de sensores. Ok. Trabalho em equipe. Esta categoria visa avaliar os alunos da equipe que mais se dedicou, ajudando a si própria, bem como outras equipes, a superarem desafios ao longo dos treinamentos em tempos de distanciamento social. Importante. A equipe deverá abordar como superou a distância e as estratégias adotadas para que o trabalho em equipe acontecesse. Responsabilidade social e divulgação científica. Esta categoria visa avaliar as equipes que realizaram atividades para compartilhar o conhecimento adquirido com a escola/comunidade, atividades para ampliar a participação de meninas na robótica e tecnologia, que divulgou as suas atividades e resultados nas competições para a comunidade por meio da imprensa, mídias sociais, participação em feiras e mostras, palestras, entre outras. Buscou o apoio de empresas privadas para financiamento das suas atividades. A equipe deverá abordar as formas de compartilhamento e divulgação do conhecimento com outras equipes, escolas e a comunidade. Quais as ações desenvolvidas para ampliar a participação das meninas na robótica e tecnologia? Equipe buscou o apoio de empresas privadas para financiamento de suas atividades? Isso foi uma pergunta. Equipe divulgou as atividades e resultados por meio de imprensa, mídias sociais, participação em feiras, mostras, palestras? Outra pergunta. E para fechar essas categorias, modelagem virtual. Esta categoria visa avaliar as equipes que planejaram, modelaram, manualmente ou em softwares apropriados, o seu robô e mecanismos desenvolvidos ou que seriam desenvolvidos para participarem da OBR modalidade prática. Isso aqui deve ser para resgatar o pessoal que já estava trabalhando antes da situação, né? Já estou ficando sem voz. Mais água. Voltamos. Vamos lá. Classificação para a etapa nacional virtual. Serão classificadas 5 equipes de cada nível e categoria para a etapa nacional virtual. Estas equipes terão mais um prazo para reformular e melhorar seus vídeos, se assim desejarem, e uma nova data de submissão do vídeo. Na etapa nacional virtual acontecerá a nova avaliação para a escolha dos campeões. Importante, não será alocada mais de uma vaga por unidade escolar para um mesmo nível e uma mesma categoria. Por exemplo, se o primeiro e o segundo lugar do nível 1 de uma determinada categoria forem conquistados por equipes da escola A, mesma unidade escolar, apenas a primeira colocada terá vaga para a etapa nacional virtual.
Entretanto, as equipes receberão os certificados de finalistas. Este critério não se aplica para equipes e escolas com múltiplas unidades. Além disso, não é permitido modificar os membros da equipe classificada para a etapa nacional virtual. Premiações: níveis 0, 1 e 2. Todos os membros das equipes inscritas na competição que preencherem corretamente as informações solicitadas no formulário e enviarem a documentação e o link dos vídeos produzidos recebem certificado de participação. As 5 equipes de cada categoria, de cada nível que forem classificadas para a etapa nacional virtual recebem o certificado de finalista nacional virtual. As equipes receberão o certificado de medalha caso finalizem a etapa nacional virtual nas 3 primeiras colocações da competição, sendo que a primeira receberá o certificado de medalha de ouro, a segunda receberá de prata e a terceira de bronze. Bom, estamos aqui no finalzinho já, soluções de conflitos fair play, esclarecimento das regras. Cada equipe é responsável por verificar a versão mais recente das regras no site oficial da OBR antes da competição. O esclarecimento das regras será feito pela comissão de arbitragem ou previamente pela organização geral através da lista de questões frequentes, FAQ. Pode-se também obter esclarecimentos pelo e-mail pratica@obr.org.br. Circunstâncias especiais. Modificações especiais nas regras para atender às circunstâncias especiais, tais como problemas não previstos e problemas ou capacidades dos times, podem ser acordados até o início da competição, cabendo, neste caso, concordância da organização nacional. Código de conduta. Participe da competição de forma limpa, saudável e ética. Ajude seus colegas e outras equipes a superarem seus limites. Divirta-se durante todo o período de treinamento da competição e colabore para que todos os demais participantes, juízes, comunidade, professores, etc., se divirtam também. É esperado que todas as equipes estejam imbuídas do espírito de fair play. A organização fará todo o esforço para permitir um ambiente de competição saudável e cooperativa. Em alguns casos, medidas extremas podem ser tomadas. Comportamento dos professores ou dos pais de alunos de uma mesma equipe que causem desconforto, desrespeito ou que não colaborem para a boa conduta da competição podem acarretar na desclassificação da equipe. Espera-se ainda que os participantes apresentem os seguintes comportamentos e respeito. Tutores não devem trabalhar ou auxiliar diretamente na montagem dos robôs e ou programação, que fique claro. Equipes podem ser desclassificadas caso desrespeitem este código de conduta. Compartilhamento de conhecimento. É um entendimento comum a toda organização de que todo desenvolvimento pessoal, tecnológico ou curricular deve ser compartilhado entre todos os participantes da competição durante e depois dela. O melhor ensinamento que pode ser dado à equipe é dotá-la do espírito de cooperação para com os colegas. Qualquer apresentação feita pelos alunos poderá ser publicada nos websites oficiais da Hubcup Júnior ou OBR a critério da comissão organizadora. Para finalizar, a missão da OBR. Espera-se que todos os participantes, estudantes e seus tutores respeitem a missão da competição e da OBR de promover, incentivar e disseminar a robótica pelo Brasil. A robótica é uma área extremamente motivadora e que deve semear o desenvolvimento tecnológico no Brasil e no mundo nos próximos anos. Proporcionar aos estudantes de hoje um contato com essa tecnologia pode retirá-los das condições de meros usuários de tecnologia e abrir a perspectiva de torná-los desenvolvedores tecnológicos nas próximas décadas, além de elevar o país e sua juventude a patamares de grandeza comparáveis aos demais países desenvolvidos do mundo.
Nosso maior desafio e objetivo é tornar nosso país um forte protagonista das transformações tecnológicas do futuro, capacitando nossos estudantes com a robótica desde seus primeiros anos de vida. A competição e a OBR, portanto, não devem ser objeto de promoção pessoal, nem tampouco ser utilizada como mecanismo de promoção de escolas. Ela deve ser única e exclusivamente usada para a promoção dos nossos estudantes a um futuro melhor. Fica a dica aí para as escolas, hein? No final, não importa quem vai ganhar ou perder a competição, pois o Brasil e nossos estudantes já irão ter ganhado muito só por terem participado de forma intensa desta que é a maior ação de disseminação da robótica em nível nacional, a Olimpíada Brasileira de Robótica. Bom, boa competição a todos, divirtam-se e agora eu estou sem voz. Será que eu vou conseguir ler o próximo? Bom, grande abraço a todos e até breve.